E aí, sétimo ano, conforme prometido, vamos estar fazendo agora aqui a correção desse nosso conteúdo, tá? De quarto bimestre, dessa nossa folhinha de exercício. Como o nosso conteúdo de quarto bimestre foi bem grande, eu só pude terminar com vocês essa semana, tá? E então a folhinha de exercício de vocês está um pouquinho grande. Mas vamos lá, é rápido, é tranquilo, vai dar pra gente fazer essa correção disso aí rapidinho, beleza? Lembrando a vocês que as questões de cálculo, se eu não me engano é a questão número 5, foram enviadas, foram feitas no nosso Google Meet, tá? Durante a nossa aula. Então vamos lá, nós temos aqui no número 1 uma definição, que diz assim, eu peço para vocês a definição de algumas palavras, tipo doenças transmissíveis, transmissão direta, indireta, anticorpos, antígeno e atenuado. Tá? Então a definição de doenças transmissíveis. Bom, a definição de doenças transmissíveis é o seguinte, vocês vão colocar assim, também conhecidas como doenças infecciosas, podem ser causadas por agentes estranhos ao corpo humano, como seres microscópicos ou toxinas bacterianas, beleza? Definimos aí doenças transmissíveis. A letra B é transmissão direta. Transmissão direta fala assim, a definição. Ocorre pela transferência do agente causador da doença pelo contato com ele, ou por meio dos fluidos onde esse agente possa estar presente. Contato aí com secreções, né? Transmissão indireta, a definição de transmissão indireta é o seguinte. Ocorre pela transferência do agente causador da doença por meio de animais, objetos, água, ar, alimento, entre outros. Ok? E nós temos aqui mais outras 3 definições, que são elas anticorpos, antígenos e atenuado. A definição de anticorpo é o seguinte, é uma proteína que reconhece antígenos presentes nos agentes invasores, liga-se a eles e ativa outras células que eliminam esses agentes do organismo, ou que atuam impedido de se ligarem a células do organismo. Definimos aí anticorpo. Agora a definição de antígeno, molécula como proteínas e açúcares que pode estar presente nos micro-organismos, causadores de doenças e que causam uma resposta imune no organismo. E para finalizar, atenuado, refere-se ao micro-organismo vivo que foi tratado em laboratório para perder sua capacidade de causar a doença, ao mesmo tempo que estimula o sistema imunológico, resultando na produção de anticorpos. A número 2 diz o seguinte, a número 2 é um responda, então nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 questõezinhas. É um responda, que fala o seguinte, de que modo o sarampo pode ser transmitido, tá? Então a gente viu aí que o sarampo ele pode ser transmitido por meio de secreções da boca e do nariz. Tá? Então a resposta por meio de secreções da boca e do nariz. Letra B, de que modo o poliovírus, causador da poliomielite, é eliminado? O poliomielite ele é eliminado sendo passado para a gente nas fezes, tá? Então lembra quando a gente tem que ter aqueles cuidados com saneamento básico e higiene? Devido a essas doenças aí, tá? Então nas fezes. Letra C, o que é estimulado com a vacinação? A vacinação ela estimula a produção de anticorpos para que o nosso corpo consiga nos defender de qualquer organismo diferente que possa entrar no nosso corpo. Tá? A letra D fala o que é saneamento básico. Tranquilo, saneamento básico é o conjunto de medidas adotadas por estados ou municípios que visa prevenir doenças e promover a saúde. Tá? Então isso é a definição de saneamento básico. A letra E é bem fácil também, onde são feitos os tratamentos da água que chega em nossas torneiras. Então vocês podem botar aí a sigla, que é ETA, ou podem botar a definição, que é a estação de tratamento das águas. Beleza? Letra F, além do tratamento da água e do esgoto, outras medidas fazem parte do saneamento básico. Que medidas são essas? Ou quais são essas medidas? Limpeza de vias públicas e coleta de resíduos. Tá? Então são essas aí algumas das definições que ajudam junto com esse saneamento básico. Tá? Letra G. Letra G. Qual deve ser o destino dos resíduos sólidos produzidos e coletados nas cidades? Ou seja, o lixo coletado na cidade. Lembrando que nós falamos aí até de lixões, tá? Mas o local certo de descarte desse lixo são os aterros sanitários. Beleza? Aterros sanitários.
A número 3 é bem fácil, eu peço para vocês aqui, vocês me falarem dos agentes causadores das doenças abaixo. Então eu peço aqui da febre tifoide, hepatite, leptospirose, esquistossomose, amebíase, giardíase e rotavirose. Por exemplo, quem é o agente causador da febre tifoide? A febre tifoide ela é causada por um agente chamado Salmonella typhi, tá? Salmonella typhi que causa febre tifoide. A letra B, hepatite. A hepatite ela é causada por um vírus chamado HAV, tá? Vírus HAV. Letra C, leptospirose é causada pela Leptospira interrogans. Leptospira interrogans. Letra D, esquistossomose. Esquistossomose é causada por um agente chamado Esquistossoma mansoni. Esquistossoma mansoni. Tá? Letra E, amebíase é causado pela Entamoeba stolítica. Letra G, giardia. Letra F, giardia é causado pelo agente Giardia lamblia. Ok? E a letra G, a rotavirose, causada por um tipo de rotavírus. Ok? Lembrando que os rotavírus ele tem aí uma variedade de vírus. Tranquilo? Número 4, responda. Tá? Número 4 é um responda. Então vamos lá. O que são doenças cardiovasculares? Então a gente já está vendo aqui que doenças cardiovasculares são aquelas que podem atingir tanto o coração quanto os vasos sanguíneos. E é justamente a resposta, são aquelas que afetam o coração e os vasos sanguíneos. Letra B, cite um exemplo de doença cardiovascular. Nosso livro fala de infarto do miocárdio. Ok? Letra C, o que acontece com os rins quando uma pessoa tem insuficiência renal crônica? Quando uma pessoa tem insuficiência renal crônica, os rins eles perdem a sua função. Tá? Os rins perdem a sua função. Letra D, como podemos controlar a pressão arterial? A pressão arterial a gente controla com uma alimentação saudável e com medicamentos. Tá? No meu caso aqui eu tomo 4 medicamentos diários para controlar a pressão arterial. Letra E, o que é o diabetes? Uma pergunta aí bem direta, né, associada ao diabetes. O que é esse diabetes? É uma doença caracterizada pela deficiência na produção ou ação da insulina, que não consegue combater a glicose, que é um tipo de açúcar. Tá? Letra F, aqui está associado o diabetes tipo 2. Ao diabetes tipo 2, ela está associada ao sedentarismo e à obesidade. Resposta: sedentarismo e obesidade. Letra G, se não for tratado, o paciente com diabetes pode desenvolver problemas onde? Nos olhos, nos rins e no coração. Nos olhos, nos rins e no coração. Letra H, é isso? Letra H, qual é o nome dado a uma série de doenças que têm em comum a presença de células que se dividem de maneira descontrolada? Nós temos aí a causa dos tumores, né, que é o câncer. Tá, os cânceres. Letra I, o que é afetado pelo Alzheimer? O Alzheimer ele afeta a parte central do nosso sistema imunológico, tá? Ele é uma doença degenerativa, ele vai degenerando o nosso sistema imunológico. E letra J, como a obesidade pode ser tratada? A obesidade ela é tratada com controle alimentar e prática de esportes, tá? Não sendo sedentário, uma boa alimentação. Ok, pessoal? A número 5, como eu falei para vocês, foi feita no nosso Google Meet. Todas as respostas estão lá. E as últimas questões aí, que é essa número 6. Vamos lá, finalizar isso aí. Do que é composta a matéria? A matéria é composta de átomos e moléculas. Não tem outra substância que forma a matéria, a não ser os átomos e as moléculas. Letra B, o que é a temperatura? Temperatura, nós vimos lá que parece sinônimo, temperatura e calor, mas é bem diferente. Temperatura é a agitação de átomos e de moléculas, tá? E na letra C, o que é calor? É a energia transferida de um corpo de maior temperatura para o outro, tá? Ou de um corpo de menor temperatura para outro, ou de um corpo para o outro, tá? Então, o que é calor? É a energia transferida de um corpo para o outro, tá? Letra D, como é chamado o instrumento que pode medir a temperatura de um corpo? Existem aí alguns instrumentos que podem medir tanto a temperatura de corpo quanto a temperatura do ambiente. Esses instrumentos são chamados de termômetros. Tá? Termômetros.
Letra E. O que é a contração térmica? A contração térmica nada mais é que a redução do volume do material. Então, quando você tem uma contração térmica, ela reduz o volume do material. Tá? Letra F. Do que depende a quantidade de calor necessária para que um corpo atinja determinada temperatura? Depende de sua massa, depende da massa desse corpo, né? E letra G. Aqui está relacionada com a capacidade que o material tem de ceder ou absorver calor. Então, a capacidade que o material tem de ceder ou absorver calor é chamado de calor específico. Tá? Se ele está muito a temperatura alta, ele cede. Se a temperatura está baixa, ele pode receber calor. Tá? Letra H. Como é chamada a quantidade de calor fornecida ao material durante sua mudança de estado físico por unidade de massa? Essa quantidade de calor é chamada de calor latente. Tá? Letra I. Quais os 3 processos em que pode ocorrer transferência de calor? Isso é fácil. Pode ocorrer na condução, na convecção e na irradiação de calor. Ok? Letra J. Como são chamados os materiais que propagam calor com facilidade? São chamados de bons condutores de calor. Tá? Letra K. O que é o equilíbrio térmico? Equilíbrio térmico nada mais é que quando 2 corpos atingem a mesma temperatura. Tá? É quando 2 corpos aí atingem a mesma temperatura. Mais ou menos como a letra C, né? Letra L. Letra L. O que são máquinas térmicas? Máquinas térmicas são dispositivos que realizam trabalho transformando energia térmica em energia mecânica. Então, isso aí são as máquinas térmicas. Nós vimos aí alguns exemplos aí de máquina de geladeira, máquina a vapor, tá? E na letra M, quais os estágios presentes no ciclo Otto? Então, o ciclo Otto é aquele que faz o motor do carro funcionar através dos seus pistões, que a gente chama aí, são 4 pistões, a gente chama de motor 4 tempos, cada um com sua função, tá? Que são eles admissão, compressão, explosão e exaustão, tá, pessoal? Então, moçada, esse aí foi esse nosso conteúdo aí de correção dessa folhinha de exercício. Tem bastante questões, se eu não me engano, acho que tem 50 questões, tá? Então vai dar para estudar bastante para a prova, vai dar para pegar legal, beleza? Fiquem com Deus aí. Grande abraço.